Paz e graça, povo de Deus. Povo de Deus. Tamo aí, cheguemos, viemos para a live hoje. Vai ser bênção de Deus, né? Vai ser uma bênção hoje essa live. Queremos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus tem algo para cada um de vocês que estiver participando dessa live hoje conosco aí. Vai ter acréscimo aí, vamos aprender um pouco. Hoje estamos trazendo uma professora no assunto, tá? E não é só professora porque era professora nesse assunto, porque foi professora mesmo dentro da Igreja Adventista. Então, vamos estar trazendo essa irmã aqui, que é a nossa irmã Vera, né? Deixa eu só liberar para os demais irmãos que vão estar entrando aí. E já vão entrando, já vão pegando seus textos aí, adventista, ou pessoas que conhecem algum adventista, ou que quer aprender sobre juízo investigativo. Juízo investigativo. Deixa eu só escrever aqui, pessoal. Deixa eu só escrever aqui e já vamos estar entrando nessa live agora aí, tá bom? Já entramos na live, né, irmãos? Só que daqui a um pouco aí vai vir essa convidada nossa aí, tá? Que vai estar trazendo algum ensinamento para nós sobre esse tema. Se é verdadeiro, como nós devemos defender essa verdade? Isso, coisa de ver aqui nos comentários também, né? Sempre respeitando os comentários de cada um, para a gente estar aprendendo mais aí com um com o outro, tá bom? Como defender essa situação do juízo investigativo? É verdadeiro ou é falso? Se é falso, a gente tem que combater, porque tudo que é falso é heresia. E se é verdadeiro, a gente tem que aprender como defender essa verdade, porque a verdade tem que ser espalhada para todos, né, irmãos? Todos devem saber dessa grande verdade, ou saber dessa farsa, ou saber dessa mentira. Mas eu não sou o cara para explicar isso bem detalhado com uma pessoa que teve uma experiência no Adventismo. Então, como eu não sendo essa pessoa que tem toda a experiência, eu vou trazer aqui conosco a irmã Vera, né? A irmã Vera Olmos, e ela vai estar trazendo esse assunto para nós, com detalhes aí para nós saber mais sobre o juízo investigativo. Paz do Senhor, irmã Vera! Douglas, boa noite, irmãos. É uma honra para mim, né? O irmão me convidou aí para essa live. E é um prazer imenso, viu, irmão Douglas? Prazer imenso mesmo estar fazendo parte aí para nós desmitificar dessa história aí, né, de juízo investigativo. Primeiro eu quero dizer, bom, sabe, é uma irmão benção. Douglas? Pode falar. Pode falar. Eu fui adventista Pode falar. mais de 50 anos. Eu fui adventista há mais de 50 anos, acreditando no juízo investigativo. Acreditando então, em todas as doutrinas. Então, a irmã já entra já dizendo que acreditava nessa visão, então já entra já dizendo que é falsa. Pois é, irmão. Pois é. Tem até uma história aí, irmão, que eu tenho testemunho que eu dou lá no canal Remanescente do Wagner e no canal Para que Possamos do Rodrigo também eu dou meu testemunho. Porque assim, ó, eu atuei muito na igreja. Eu era uma líder nata, eu era tudo, né? Ação missionária, escola sabatina, tudo que pudesse imaginar, saiu uma igreja de dentro da minha casa, e eu batia pé que a única igreja verdadeira era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu dizia, é a única que salva, a única que traz salvação. No entanto, sabe, irmão Douglas, eu tenho um cunhado, e esse meu cunhado também era adventista. Mas ele dizia assim, ó, gente, Jesus não entrou no Santíssimo em 1844. Jesus ressuscitou e já entrou, quando ele ascendeu ao céu, ele já entrou no Santíssimo. E eu,
como eu não fazia, né, buscar na palavra, como os de Bereia, eu chegava para os pastores e dizia o seguinte: pastor, vai lá visitar o meu cunhado está falando heresia. Nenhum pastor foi, nenhum líder da igreja foi lá no meu cunhado. Então isso ficava muito constrangedor, porque eu pregava a favor do juízo, né? Até que Deus começou a me mostrar, né? Um dia eu pedi, eu estava tão exausta, com tantas tarefas, né? Trabalhava e tinha compromisso com casa e era tanta coisa. E eu, chorando, eu disse para Deus assim: é isso mesmo que o Senhor quer de mim, né? Para que eu me salve, eu preciso fazer tudo isso. E Deus me respondeu: não, não. E hoje a gente vai desmistificar, né, essa questão de juízo investigativo, queridos, na Bíblia, na palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui para aprender, tá, irmã? Mais e mais. Eu não tenho tanta aprofundamento assim nesse sistema de adventismo. Eu acho que você, o Wagner, o Gleison Pérez ali, o canal para que... Pérez, né? Gleison Persson. É a Persson, eu falo Pérez, tá? É Persson, então. Obrigado. Ele e o Rodrigo, né, do canal Para que Possamos, são os que mais estão trazendo aqui no Brasil, canal, assim, que está dando uma aula sobre isso aí, né, sobre adventismo, trazendo também luz para as pessoas, assim, dando não somente uma aula sobre adventismo, mas também dando um suporte para que elas se sintam abraçadas ali, porque uma coisa é tu ir lá e combater a heresia e deixar aquela pessoa jogada ao vento. Outra coisa é tu combater e tu abraçar, tem um canal aqui que aqui a gente vai continuar se encontrando. Então, esse trabalho que é interessante também, que eu vejo que vocês estão fazendo, né? Então, irmão Douglas, para a gente fazer esse estudo aqui, né, que é um estudo bem importante, gostaria de pedir que o irmão orasse, pedisse o Espírito Santo, né, que viesse e nos auxiliasse, mostrasse na sua palavra, que dê entendimento para os irmãos que estão ouvindo, principalmente para quem é ou já foi adventista, porque esse tema é um tema muito importante que implica na nossa salvação. Então, se o irmão puder orar para nós aí, tá? Sim, vamos orar sim, que Deus vai dar mais vitória, vai abençoar mais ainda o povo dele. Com oração é a chave da vitória, né? A oração que vai abrindo o caminho para as pessoas entenderem mais os pontos principais das verdadeiras doutrinas, né? Isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha se manifestar nesse estudo, meu Deus. Venha usar a tua serva, a tua filha, Senhor, que ao longo dos anos tem estudado a tua palavra e teve essa revelação dos céus, teve a visão aberta, né, meu Deus, sobre esse tema, sobre esse assunto, entre outros, dentro do adventismo, Senhor. Aquela pessoa que está agora, neste momento, que é adventista, ou que é um irmão que está em outras igrejas e não sabe nada sobre esse assunto, que o Senhor venha dar luz para essas pessoas agora, Pai. Que o Senhor venha iluminar cada pessoa que vai ver essa live, hoje ou amanhã, meu Pai, para que elas venham ter um entendimento, Senhor, e venham ser guiadas pelo Senhor também, depois de ter esse entendimento, ser guiadas, Senhor, com um abraço espiritual, Pai. Porque quantos não vão nesta noite, depois de ver essa live, se sentirem até mesmo como se levassem uma punhalada dentro da própria igreja, pelos líderes e por pessoas que abraçam ela como se fossem pessoas que estão abraçando com amor, mas no seu interior, muitas das vezes, estão levando as ovelhas para um abismo, meu Deus. E que neste momento, esses que levam para o abismo e não têm entendimento, venham a ser esclarecidos também. E aqueles, ó Pai, que estão levando, de fato, ciente, que neste momento o Senhor possa arrebatar essas ovelhas, ó Pai, através desse entendimento que vai ser ministrado nesse estudo. Conduza esse estudo, que nós venha ter clareza,
que nada venha ficar confuso na mente das pessoas que não meditam, não estudam, mas que vão entrar nessa live, vão ver esse vídeo, Senhor. Que nada fique confuso, que o Senhor venha e se manifeste, trazendo clareza a cada um, para cada um de nós nessa noite, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Douglas, eu vou pedir para o irmão me auxiliar em alguns textos da Bíblia, tá? Sim, porque aqui nós vamos nos basear somente na Bíblia, para nós comprovarmos o momento que Jesus entrou no Santíssimo, tá bom? Então, hoje o nosso assunto é um assunto muito importante, revelador, tá, irmãos? Orem, peçam para o Espírito Santo revelar, porque o Espírito Santo revela. Então, para a gente poder abrir a nossa mente, o nosso coração e entender o que está na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz, né? A tua palavra é a verdade. Mais nada, né, irmãos? Então, a gente conhece a história sobre o início da Igreja Adventista. Isso é muito importante nós entendermos. Eu sei que tem muita gente que entra para a Igreja Adventista, se batiza e não tem entendimento de como surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Então, a gente sabe que Guilherme Miller, vocês podem procurar, irmãos, se quiserem, lá tem o canal do Gleison Persson, que ele escreveu livros descortinando o adventismo. E ali coloca datas, ali coloca reportagens, inclusive, documentários de como surgiu e passo a passo o que aconteceu nesse período de 1844. Na verdade, Guilherme Miller, ele começou a estudar muito a palavra de Deus, muito, e ele chegou a uma conclusão que Jesus viria em 1843. Eu, dentro da Igreja Adventista, sou sincera, que eu nunca entendi que era 1843. Sempre me diziam, não, foi 1844. Porém, foi em 1843, Guilherme Miller, e ele começou a passar isso para as pessoas, e as pessoas começaram a vender tudo o que tinham, as pessoas começaram a se dedicar, né, ajudar uns aos outros, fazer como aquilo está na palavra de Deus fala, porque Jesus iria voltar dia 22 de outubro de 1843. No entanto, passou essa data e Jesus não veio. Muitas pessoas se decepcionaram. Porém, né, Guilherme Miller e mais uns outros lá disseram, não, olha, na verdade, eu acho que essa data está errada. Vamos estudar mais, vamos entender, porque eu acho que não é para 1843, é para 1844. Aí começaram a estudar, não, agora sim, é 1844. Porém, queridos, chegou 22 de outubro de 1844 e Jesus não veio. Foi uma grande decepção. E diante dessa grande decepção, a igreja não conta isso, muitas pessoas se suicidaram, se mataram, porque tinham perdido tudo, tinham, né, não tinham mais nada, confiando que Jesus viria naquela data e Jesus não veio. Muitas pessoas tiraram a sua própria vida, muitos pais de família, famílias inteiras. Está tudo documentado, irmãos. Então, Guilherme Miller, vendo esse grande erro dele, olhem isso que eu vou dizer para vocês. Guilherme Miller não permaneceu com o grupo. Guilherme Miller saiu, disse, estou errado, fui errado, não é isso, não vou mais participar disso, e Guilherme Miller voltou para a Igreja Batista qual ele era. No entanto, queridos, a gente sabe que a palavra de Deus diz que a gente não deve marcar datas. O dia e a hora ninguém sabe, nem Jesus, somente o Pai. Ninguém pode marcar datas, né? E aí, a gente vendo
alguns aspectos aqui para dizer que a matemática de Guilherme Miller não fechou. Por quê? Porque fala das 2.300 tardes e o santuário seria purificado, e nós temos alguns textos a analisar, né? Nós vemos lá em Êxodo 25, 8 e 9, Deus diz assim, ó, e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles para modelo. Isso lá em Êxodo, no tempo de Moisés, onde foi feito, né, aquele templo, aquele santuário, os sacrifícios de animais todos os dias eram ali, né, degolado, bichinho, confessava o pecado. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos para aspergir ali, para colocar o pecado do povo, uma vez por ano. Mas diariamente eram feitos esses rituais de sacerdócio, sacerdotes, né, da tribo de Levi. Eles iam ali, eles faziam aquele ritual. Em Daniel, capítulo 8, deixa eu achar aqui para os irmãos verem. Se a irmã quer que eu leio para ti ajudar também. Tá, irmão. Daniel, capítulo 8, deixa-me ver o verso aqui. Verso 26. Nós sabemos que Daniel teve uma visão, né, do bode do carneiro, e nessa visão desenvolve, Deus vai relatando tudo ali, e Deus vai dizendo para Daniel, Daniel, isso é para o tempo do fim, Daniel. Tempo do fim. Aí lê para nós, Douglas, capítulo 8 de Daniel, verso 26. Tu pode ler aí para nós. Posso. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Isso. Pode falar. É isso aí, né? Até o 26, né? Aí. É isso aí. Deus estava revelando a Daniel que toda aquela visão do bode e do carneiro que ele teve, né, mostrando reinos, mostrando reis, ele está falando para dias futuros, para dias muito distantes. Bom, então, a gente vê que em Êxodo fala nesse santuário, aqui em Daniel também, né, fala nesse santuário que ele diz que habitaria no meio. Na tradução hebraica, né, fala dentro, que Deus gostaria de habitar dentro, para nós entendermos que santuário seria esse que teria que ser purificado. Isso nós precisamos entender. Será que é um santuário físico? Porque Ellen White disse que lá no céu tem um santuário igual que foi feito por Moisés aqui na terra. Porém, se eu for lá para Apocalipse, se eu não me engano, 21, João teve uma visão e ele diz assim, ó, eu não vi santuário. João foi levado até o terceiro céu. E ele disse, eu não vi santuário. Ele vê a cidade santa, mas não vê santuário. Porque não tem santuário físico lá no céu. Esse que está falando aqui, queridos, nós devemos entender que são sombras. E isso nós vamos ver lá em Hebreus, capítulo 10. Esse aqui eu gostaria de ler, viu, Douglas? Porque eu acho muito importante. Deixa eu achar aqui. Hebreus 10, 19? Hebreus, capítulo 10, tá? Eu vou ler aqui para os irmãos. Uma questão importante, sabe, irmãos, é que Ellen White, ela coloca o sacrifício de Cristo incompleto. Porque ela coloca Cristo em um determinado lugar até 1844, fazendo sabe-se lá o quê, de castigo, sabe-se lá o quê. Aí ela diz que em 1844 foi uma carruagem de fogo, foi ali, pega Jesus na carruagem de fogo e transporta Jesus até o Santíssimo.
Isto não está na Bíblia. Em Gálatas 1:8 diz assim, ó: mesmo que um anjo desça do céu e vos falar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, seja anátema, maldito. Mesmo que seja um anjo, muito menos um ser humano, para nós acreditarmos. Então, ela diz que o sacrifício de Cristo não foi completo, que esse sacrifício de Cristo, ele vai se completar quando ele voltar. Por quê? Porque ele está lá, do lado de Deus, desde 1844, segundo Ellen White, fazendo o quê? Julgando, fazendo um juízo de investigação. Porém, Deus coloca Jesus, que nós vamos ler os textos aqui, Deus coloca Jesus à sua destra, desde que ele ascendeu ao céu, e ele está ali intercedendo por nós. Como nosso advogado, ele não está como nosso juiz. E nós vamos comprovar muitas coisas aqui na palavra de Deus. Então, Hebreus capítulo 10 diz assim, ó: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir e não exatamente a sua realidade. Tá vendo, irmãos? Por que serviu a lei? Como uma sombra, um deslumbre, não é uma realidade. Tá dizendo aqui, não, exatamente não da sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se chegam para adorar. Então, queridos irmãos, é pela lei que eu sou salvo? Ou é pelo sacrifício de Cristo, pela graça de Cristo? A tua graça me basta. Mas Ellen White diz que não. Eu tenho que fazer algo para me salvar. Eu preciso fazer algo na minha vida. Eu preciso. Foi o que questionei Deus, né? Lá, quando eu desci lá, aquela rua chorando, dizendo, Senhor, eu tô tão cansada, eu preciso mesmo, né, fazer esses rituais, esses sacrifícios, tudo eu preciso fazer, né? E Deus me respondeu, irmãos, e disse, não, a minha graça te basta, minha filha, a minha graça. Você aceita o sacrifício de Cristo, querido irmão, na sua vida? Aceita? Se você aceita, porque a questão é, o que eu devo fazer para ser salvo? Lá o jovem rico questionou isso, né? O que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lá o carcereiro, lá também, lá quando Paulo estava preso e aquelas correntes lá, né, se quebraram e ele apavorado, achando que os prisioneiros haviam fugido, né? Ele chega então para Paulo e diz assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo não disse para ele: olha, tu tem que guardar todos os 10 mandamentos, inclusive o sábado, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer dar dízimo, tu tem que fazer aquilo. Não, Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lá também, quando Filipe, né, estava andando lá numa terra lá, e Deus manda ele lá para um etíope que estava estudando a palavra de Deus e não estava entendendo. O Filipe foi, chegou lá, ensinou. Naquele mesmo momento, ele disse, eu quero me batizar. E Filipe foi lá, batizou ele, não perguntou se ele acreditava em Ellen White, se ele acreditava, se ele dava dízimo, se ele guardava sábado, não perguntou nada disso, irmãos. E ele, né, outro exemplo, né, prático para nós, o ladrão da cruz. Ele não guardou nenhum mandamento e Jesus disse, certamente hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele creu em Jesus. O que nós precisamos? Crer em Jesus como nosso Salvador, né? Então aqui diz, né? Não são... Não, os mandamentos, eles não nos aperfeiçoam, queridos. Ele é uma sombra, né? E diz assim, ó. Se não fosse assim,
não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todos, não mais se sentiriam culpados pelos pecados. O que acontece? Agora Cristo está lá à destra de Deus, não desde 1844, mas desde que ele ascendeu aos céus, intercedendo por nós, porque nós somos pecadores. Aqui, queridos, eu não consigo me justificar por mim mesmo. Eu não consigo, não há um sacrifício que eu faça para eu me salvar. Mas Cristo já fez. E eu preciso somente aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, aceitar o sacrifício dele na minha vida. Então, querido, se considere salvo. Porém, Ellen White, ela coloca esse juízo investigativo para você não se sentir salvo. E ela ainda diz que você não pode se considerar salvo. E tem um mecanismo. Pode falar, Douglas. Não, tô apavorado. Tu sabia, Douglas, que tem um mecanismo diante disso? Eu vou ler os textos da Bíblia, tá, irmãos? Tem um mecanismo diante disso, porque assim, ó, ela diz que desde 1844, que Jesus ascendeu lá, que Jesus foi passado numa carruagem de fogo para o Santíssimo, a Bíblia não comenta isso, não fala disso. Ela diz que desde 1844 começou o julgamento, desde Adão. Aí primeiro os mortos, para depois os vivos. E que hoje pode estar sendo passado o teu nome lá, viu, irmão Douglas? Sim. Teu nome pode estar sendo passado. E o teu nome estando sendo passado lá hoje, irmão Douglas, se você for considerado salvo, tá salvo. Se amanhã você pecar, tá salvo. Já foi, passou. E se você for considerado ímpio, se amanhã você se arrepender, não tem mais arrependimento. Se o seu nome for passado hoje lá. O meu também. É quase um calvinismo. A gente não pode se considerar salvo. Nunca! Porque eu posso pecar amanhã e eu sou ser humano, eu tenho tendência pecaminosa, eu peco. Então não vale de nada a morte de Cristo, irmãos. O sacrifício de Cristo não está valendo. Se eu for considerar desta forma, entende? Por quê? Porque precisa eu fazer algo para ser salvo. Eu tenho que fazer um esforço imenso para ser salvo, sendo que Jesus já fez. Entende? Esse é o quê da questão. Esse juízo investigativo é para que você nunca se sinta salvo, para que você nunca se sinta nas mãos de Deus. Pronto, eu estou protegido por Deus, eu sou salvo. Eu tenho um advogado junto ao Pai. Eu sei que se eu pecar, que se eu errar, Jesus vai estar lá porque eu vou pedir perdão. Mas não. Quem acredita no juízo investigativo tem que ter cuidado. E se passar o seu nome hoje lá ou amanhã, ou você está salvo para sempre, mesmo que peque no outro dia, ou você está perdido para sempre, mesmo que peque no outro dia, que peça perdão no outro dia, entendeu? Então vamos lá. Irmã, um ponto. Oi? Um ponto. Tu iniciou falando de William Miller, né? Guilherme Miller, né? Guilherme Isso, Miller. ele é o que começa ali o movimento, né? Irã Edson vem depois. Irã Edson, eu anotei aqui, então eu ia vir depois falando sobre Irã Edson, porque o que acontece? Guilherme Miller caiu fora. Aí quem estava lá? Ellen White e o Thiago White e, né, mais algumas pessoas ali, não, vamos continuar com isso aí. Tem até Urias Smith, que era parente de Ellen White, se eu não me engano, era primo. Né? Não, vamos continuar estudando isso aí. Urias Smith, Urias, né? Andando lá no meio do milharal, um dia lá bem cansado, ele tem uma ideia. Ele diz que tem uma visão. Ele diz que ele vê, né, Jesus saindo do santo e entrando no Santíssimo numa carruagem de fogo que vai lá e busca e vai lá e leva. Porém, queridos,
para ver a contradição. E em 1845, né, foi em 44 que aconteceu todo esse grande desapontamento, aonde muitas pessoas que haviam perdido tudo tiveram que reiniciar suas vidas, muitas pessoas se suicidaram, famílias inteiras, e isso a igreja não passa, tá? Então, em 1845, Ellen White está lá em Primeiros Escritos, página 55. Ellen White diz que ela teve a visão, que ela vê Jesus numa carruagem de fogo entrando no Santíssimo. Em Então, 1845. para quem está aqui, não te interrompendo, irmã, mas então quem está chegando aqui na live, para entender, a visão começa com William Miller, e aí depois outras pessoas têm visões semelhantes a dele. Ele abandona a visão, mas outros abraçam e começam a ter visão iguais. Isso, tá? Ellen White diz que foi ela que teve a visão. E ela escreve, então, nesse livro, Primeiros Escritos, página 55, tá? Ela relata que ela viu, tá? Então, continuando aqui no livro de Hebreus, que é muito importante a gente ver, tá, irmãos? Hebreus, ele diz assim, ó, o verso 3 do capítulo 10. Contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Vocês estão entendendo que cerimônia, tudo que era de cerimônia, caiu? E o que é os cultos? Que toda a igreja, né, faz lá, né? Não é uma cerimônia? Então, nós precisamos meditar, viu, irmãos, nessas coisas aí, tá? E porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Ora, queridos, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. É impossível aquilo que eu faço para tentar me salvar, não vai me remover pecado. Impossível. A única coisa que pode me dar o perdão, a concessão de tudo isso é Cristo Jesus através do sacrifício dele. Se eu não aceito o sacrifício dele, quem vai atrás, sabe, irmãos? Quem vai atrás de rituais, de cerimoniais, de achar que tem que fazer, que só ele tem que fazer, senão ele não vai ser salvo. Quem acha isso não está aceitando o sacrifício de Cristo. Ou você aceita a graça, ou você continua lá no tempo de Moisés. Por isso que nós devemos entender, um dia vamos falar aí, irmão Douglas, sobre a troca das alianças. É muito importante. Porque Moisés trouxe uma aliança que era feita com o povo judeu. Era para o povo judeu. Cristo vem e quebra essa separação, quebra essa coisa aí, e ele quebra a separação entre judeus e gentios, ele une, porque o véu se rasgou lá na cruz. E agora nós temos acesso, irmão Douglas, direto ao Pai. Nós não precisamos sacerdote, nós não precisamos de levitas, nós não precisamos de pastores, porque Jesus diz, Jesus, ele é o nosso pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós não precisamos, porque nós temos acesso direto ao Pai, né? É muito falado, né, que na igreja católica, as pessoas vão lá confessar pecados para o padre, e o padre dá ali a extrema-unção ali, perdoa pecado. E o que é feito nas demais igrejas? A pessoa não vai lá confessar para o pastor? Ai, pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é a mesma coisa? Vá direto a Deus. Jesus, ele vai perdoar. Ele vai te aliviar teu coração,
te trazer paz na alma. Continuando aqui. Então, a gente vê aqui, né, que não é holocausto, não é oferta, nada. E ele diz aqui, ó, é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Deus não se agrada. Tá entendendo, irmãos? Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado, não quisestes, tão pouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Estão entendendo, irmãos? O que é que aponta o pecado para mim? A lei. A lei diz, isso é pecado, né? Então aqui está, conforme a lei. Então completou. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão. Qual era o primeiro padrão? As leis mosaicas. Ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo padrão. Qual é o segundo padrão? Cristo Jesus. A lei de Cristo. Irmãos, se os irmãos estudarem o livro de Hebreus, é revelador. O livro de Gálatas, irmãos, é revelador. Romanos, leiam esses livros. Os irmãos vão ver que vai clarear a mente e é só pura Bíblia, palavra de Deus, não tem outro, sabe? Interessante, irmão Douglas, que tanto eu quanto o Wagner, quando ocorreu isso com a gente, os pastores foram lá em casa. Eu fui a primeira a ser visitada, porque eu que comecei a mostrar, né, para os irmãos essas questões, né? Então, o pastor foi lá em casa, irmão Douglas. O que a irmã está pregando aí contra a doutrina da igreja? Pastor, abre a tua Bíblia aí, pastor. Pega a tua Bíblia. Abre. Não vim aqui abrir Bíblia. Bíblia não. Eu trouxe o manual da igreja, dou 3 meses para a irmã se retratar com a igreja. Se a irmã não se retratar, nós vamos tomar uma posição. Então, pastor, pode tomar a tua posição. Não vou retratar com aquilo que está na Bíblia. Se o pastor não quis abrir a Bíblia, tem coisa. Depois convocaram o Wagner foi para a comissão sozinho, né? E tá o testemunho dele lá, os irmãos podem assistir também, né? O Wagner, não, mãe, eu vou me defender com a Bíblia. O Wagner chegou lá na comissão, o irmão tá pregando aí. Aí ele, ó, irmãos, vamos, abre o livro de Hebreus aí. O pastor levantou-se e disse, não, aqui tu não vai abrir Bíblia. Não vai. Aqui, Bíblia não. Ora, irmãos, veja bem, se você está numa denominação que você não pode se defender com a Bíblia, pense bem, tá? Então diz aqui, né? Mas dentro do Adventismo, irmã Vera, o livro de Hebreus, ele não é lido ao público ali? Assim, esses pontos principais? Bom, qual é a questão do Adventismo? No Adventismo, irmão Douglas, vem as lições da escola sabatina prontas. São perguntas onde leva textos fora de contextos, e a igreja diz que ela não faz fora de contexto, que é as outras que fazem. Fora de contexto, e lá no final da lição da escola sabatina, vem as respostas segundo os livros de Ellen G. White, com textos baseados em Ellen White. Até nas mensagens de pregação, eles vão lá para o púlpito, na Bíblia está, e abre o livro de Ellen White. Sabe? A Bíblia é o livro de Ellen White. Sabe? Então, eu digo, olha, é um perigo a gente se basear em outros, né, livros, qual não seja a palavra de Deus.
Temos que ler. O povo adventista é muito comodista, sabe? Vai na igreja, leva a Bíblia embaixo do braço, a lição, chega lá na igreja, muitas vezes nem estuda a tal lição, né? Chega lá na igreja, fica na escola sabatina ali, o líder ali passa tudo como ele quer passar, e os irmãos dizem amém, vão para casa e não fazem como os de Bereia, de estudar, de revisar, de saber se aquilo ali é verdade. Quando você lê o livro de Hebreus, irmãos, vocês vão ver o que eu estou falando. É isso aqui. Eu estou lendo aqui para vocês Hebreus capítulo 10, mas não é só o capítulo 10, é todo. Ele anuncia Cristo. Ele fala de Cristo entrando no Santo dos Santos quando ele ascende ao céu, e nós vamos ler essas questões aqui, tá? Diz assim, ó, o verso 11, tá, irmãos? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer deveres religiosos, que nunca podem remover pecados. Tá vendo, irmão? Se você pensa assim, ó, ai, eu preciso ir na igreja, eu não estou em condições de ir na igreja, mas eu preciso isso, eu não vou ser salvo. Serviços religiosos não vai te tirar pecado, não vai te promover salvação. Ele pode te ajudar na união com os irmãos, de você conhecer a situação do irmão, poder estar auxiliando, ajudando o irmão, né? Isso sim. Mas esse ritual todo que é feito lá dentro não vai lhe tirar o pecado, não vai lhe proporcionar salvação. Se você não aceitar somente Cristo Jesus na sua vida, porque Ele é a graça, Ele é a porta, Ele é Ele que provém a salvação para nós, o sacrifício vivo é Cristo Jesus. Aí perguntam assim, ó, mas quem é a porta? Quem é a porta? É Cristo. Aí a Ellen White diz que a porta da graça será fechada. Será fechada? Quem é a graça? A porta é Cristo. Quem é a graça? Cristo. Cristo se fecha para alguém, meu irmão? A graça que é Cristo Jesus não se fecha para ninguém. Se você está com o coração aberto para Cristo, Ele não vai se fechar. Ele é a porta. Ele só quer que você entre. Então, essa porta da graça, meu velho, eu até estou estudando um pouco sobre esse assunto. Na verdade, é um assunto que me chamou muita atenção esses dias, tá? Porque eu estava assistindo até uma live aí, onde estava o irmão Wagner na live, estava a mesma live que o pastor Rafael e o Igor, o pastor Igor estavam lá, essa última live, e aí foi falada sobre, o pastor Rafael falou sobre a porta que eles dizem que a porta da graça vai se fechar, né, os adventistas, e o Wagner falou, pois é, em 1854 para eles fechou, né, mas depois abriu de novo. Essa porta fechada, para quem está chegando agora, até mesmo para mim entender mais, e para mim trazer mais algum estudo que eu estou já pensando em fazer mais tarde, essa porta da graça se fecha quando Jesus vem, na visão adventista, Jesus vem, não há mais conversão, seria isso? Não. A porta da graça vai se fechar quando vier o decreto dominical. Aí não tem mais salvação. E o decreto dominical seria... Não existe na Bíblia, não está na Bíblia, não existe decreto dominical na Bíblia. Para o adventista seria o domingo lá. Isso, é o sinal da besta, é o domingo, né? O sinal de Deus é o sábado, só que na Bíblia não fala isso. Eles colocam, então... É um assunto, irmão, tão vasto, a gente pode pegar uma outra live para falar a respeito, né, desse decreto dominical aí, porque é um assunto muito importante também, tá? Será que vai existir decreto dominical? Qual será a marca da besta? Qual é que é a marca de Deus mesmo? O selo de Deus, sábado, é um dia? Onde é que está escrito isso? A palavra de Deus diz que o selo, eu vou te selar com o Espírito Santo. O selo de Deus é o Espírito Santo. Mas isso é um assunto, irmão Douglas, que a gente é bem profundo, que a gente precisa trazer. Mas eu quero que o irmão leia para nós Hebreus 10, verso 12, irmão. Bom. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estratos dos seus pés. Então, gente, o sacrifício de Cristo, ele foi para sempre, um único sacrifício, para sempre. E aqui, ó, já está dizendo que ele assentou-se à destra de Deus. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. No livro de Hebreus, o apóstolo Paulo. Como que seria, então, 1844, se o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus já entrou à destra de Deus? Vamos ver outros textos, irmão. Lê para nós lá, irmão. Vamos ver se o irmão consegue achar aí para nós. Pode ir que eu estou com uma Bíblia, fica mais fácil aqui para mim achar mais rápido. É Atos. Acha Atos aí para nós. Atos. Capítulo 2. Versículo. Verso 29 a 33. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Decomposição. Essa corrupção, né? Decomposição. Tá. Na minha fala corrupção, porque eu estou numa Bíblia, né? Que daí é o significado também, né? Decompor, né? A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Até qual verso? É até aqui. Tá vendo, irmãos? Tá vendo? Jesus, Deus ressuscitou Jesus, e aqui Paulo está dizendo que tem as testemunhas ali, tá? Deus ressuscitou Jesus, exaltado à direita de Deus. À direita de Deus. Ele recebeu o Pai, o Espírito Santo prometido. Jesus recebe do Pai o Espírito Santo prometido. Ele diz, né, enviarei outro Consolador. Quem é outro Consolador? O Espírito Santo prometido. E derramou o que vós agora vedes e ouvis. Tá? Mais um texto que fala que Jesus sentou-se à destra de Deus. Atos capítulo 7, irmão. Capítulo 7, 51 a 56. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vos agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, mais uma vez, Estevão, irmãos, estava sendo perseguido por Paulo, que era Saulo na época, né? E foi morto.
Porém, quando ele estava sendo morto, levado lá para ser morto, né? Ele falou, aqui se os irmãos olharem, o testemunho de Estevão, ele relata toda a história. E quando Estevão estava ali, proclamando, evangelizando, falando com muitas testemunhas ali, vendo inclusive Saulo, né? Que na época era Saulo, o que ele disse? Ele olhou para o céu, ele viu o céu aberto e viu Jesus sentado à destra de Deus. Foi em 1844 isso? Quando é que Estevão morreu? Acho que foi no ano, né? Foi 30, no ano 30 anos depois de Cristo. No ano 33. No ano 33 a 40, depois de Cristo. Isso, foi logo em seguida, irmãos. Logo em seguida, que Estevão viu o céu aberto e viu Cristo sentado à destra de Deus. Quer dizer, opa, desculpa, em quem que eu tenho que confiar? Numa visão de Irã Edson, numa visão de Ellen White, ou em Estevão que viu? Pois é. E relatou aí, aqui Estevão está vendo Jesus à destra. Para quem está chegando agora, para entender a construção do juízo, na verdade, o desmoronamento da doutrina juízo investigativo, que fala que em 1844, né, ou 1843 e 1845, essa é a construção deles, o ponto de partida, que eles vão dizer que Jesus vai entrar no santuário. Mas a gente vê já no ano 33 ou 40 depois de Cristo, Estevão vendo Jesus aos céus à destra do Pai. Isso. Olha, já lemos vários textos aqui, tá? Agora nós vamos ler, irmão, Romanos capítulo 8, e eu digo novamente, né, para quem está entrando agora, e se alguém tiver alguma pergunta, irmão Douglas, que pode colocar aí para o irmão fazer para nós, o livro de Romanos, irmãos, ele também é muito importante para nós entendermos o ministério de Cristo, tudo que Cristo fez. Então, Gálatas é revelador, Romanos e o livro de Hebreus, irmãos. Não podem deixar de estudar o livro de Hebreus. Irmãos, sem apoio de Ellen White, tirem aquilo ali. Desconstruam, porque é um engano. Desconstruam. Peçam para o Espírito Santo de Deus que ele vai revelar aos irmãos. Então, é Romanos capítulo 8, irmão, verso 31 ao 34. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, e entregou. Porventura, nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Até aqui? Até aí. Então a gente vê aqui mais uma vez o apóstolo Paulo falando, né? Quem é que nos condenará? Sabe? Não, mas a Ellen White diz, né, que se você for lá na farmácia num dia de sábado comprar uma medicação, você está pecando, quebrou o mandamento, não está mais salvo, né? São tantas coisas, irmãos. São tantas regrinhas que a Igreja Adventista condena. Cristo está dizendo, quem é que vai condenar vocês? Quem? Né? Foi Cristo que morreu. Ele que ressuscitou dentre os mortos e está onde? À direita do Pai. Mais um texto na palavra de Deus dizendo, à direita do Pai. E também intercede. Ele está lá como nosso juiz ou como nosso advogado? Advogado. Advogado. O juiz não intercede por ninguém, irmãos. Juiz condena ou absolve.
É o que está acontecendo com os irmãozinhos adventistas. Estão sendo condenados ou absorvidos. Nunca pode se sentir salvos. Não pode dizer que está salvo. Mas Cristo já nos salvou. Aceite. Aceite isso que Deus está dando. Cristo nos salvou. Tá? E nós vamos ver isso aqui ainda. E ele está dizendo, ele está lá intercedendo ao nosso favor do lado do Pai. E isso será, queridos irmãos, até a volta dele, intercedendo. Ele não vai fechar a porta para você. Ele não vai deixar de te salvar por causa de leis. Isso aí, os irmãos precisam entender e estudar muito a respeito da troca das alianças. Quem trocou as alianças foi Cristo. Cristo veio e trocou a aliança de Moisés, que não serve mais, para a aliança de Cristo. Novo mandamento vos dou. E o mandamento que Cristo dá é o mandamento do amor. Bom, continuando aqui, irmão. Efésios, capítulo 1. Versículo? Capítulo 1, versículo 16 a 22. Não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e a sua suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E que o seu corpo e a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então, mais uma vez dizendo que ele, lá no verso 20, né, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais. Mais uma vez, queridos, sentou-se no lugar celeste. Entendam, queridos, Cristo não ficou trancado em um compartimento. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Cristo é a nossa salvação. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele já nos salvou. Pela sua graça, nós seremos salvos, se nós assim aceitarmos, né? Agora, segundo ele... Pode falar. Eu tenho um escrito aqui que eu peguei, Mensagens Escolhidas, livro 1, página 2006, 2007, que é da Ellen White. Ela vai dizer assim, durante todo esse tempo, eu não conseguia entender o raciocínio dos irmãos. Isso é a parte que eu estava estudando lá para entender as visões, né? E ela vai dizer assim, minha mente estava travada, por assim dizer, e eu não conseguia compreender o significado das escrituras que estávamos estudando. Aí ela vai dizer assim, essa foi uma das maiores tristezas da minha vida. Eu estava nessa condição de espírito até que todos os pontos principais de nossa fé
fosse esclarecida em nossa mente, e em harmonia com a palavra de Deus. Ela não estava conseguindo conectar nada, né? A partir, eu acho que foi lá por causa daquele desapontamento que tiveram, né? Que Jesus não veio, né? E aí vai dizer assim: os irmãos sabiam que quando eu estava em visão, eu não podia entender esses assuntos. Eles aceitaram isso como sendo uma luz direta do céu, as revelações que me foram dadas. Ou seja, pela escritura, ela mesma não entendeu nada. Ela só entendia pelas visões dela, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Ela tinha um anjo assistente. Pois é, e agora sim, ó, como pode? Hoje nós lendo os textos, eles são tão claros para nós que nós não precisamos ter visão nenhuma. Aí a gente vê que a gente tem o Espírito Santo, e que espírito será que estava atuando na vida de uma pessoa que não conseguia compreender as escrituras, a ponto dela mesma falar isso? Né? Irmãos, é impressionante, sabe? E se os irmãos forem procurar, procurem comprar, quem puder comprar o livro Descortinando o Adventismo, vai ver o que acontecia nas reuniões. Nem precisa comprar, irmãos. Vão no canal do Rodrigo Custódio, ou vão no canal, para que possamos, né? Ou no canal do Gleison Perso. Eu não lembro como é que é no nome, irmão Douglas. Guerreiros de Yeshua? Isso, Guerreiros de Yeshua, ou do Wagner Olmos, né? Que é o canal Remanescente. Irmãos, vocês vão achar ali documentários do que acontecia nas reuniões que era feita com Ellen White. O espírito que ela recebia. Ela recebia um espírito, irmãos. Ela recebia um espírito, tá? Então os irmãos têm que ver, porque no final, quando ela entrava em transe, ela entrava em transe. Eu não lembro de nenhum profeta bíblico dizer que entrava em transe, mas ela entrava. E no final ela dizia a palavra dark, dark. Sabe o que significa dark, irmãos? Escuridão, escuro. Ela estava vendo tudo escuro. Então, nós precisamos, irmãos, ficar, procure. Se você não está acreditando aqui no que a gente está mostrando na Bíblia, não está acreditando, procure conhecer a história do Adventismo, para ver o que realmente aconteceu, tá bom? Então, aqui, irmãos, nós vamos voltar, irmão Douglas, para o livro de Hebreus, capítulo 9, Pode falar o versículo. Tá, Hebreus 9, 6 a 12. Quando a irmã quiser ler o texto, tu pode ler, tá, irmão? Quando a irmã quiser ler, você mesmo, aí quando quiser que eu leia, a irmã pede que eu leio, tá? Tá bom. É que eu fiz um resuminho aqui desse texto, irmão, do 6 ao 12, tá? Ele diz assim, ó, que Cristo ressuscitou, rasgou-se o véu. A igreja prega isso. Rasgou-se o véu, né? Que era tudo isso era uma alegoria do tempo presente. A gente sabe, né? Vindo Cristo, o sumo sacerdote, que era o sumo sacerdote dos bens vindouros, era Cristo, porque o sacerdote lá no tempo de Levi era humano. O sumo sacerdote dos bens vindouros, Cristo. É outra questão que nós precisamos entender, irmão Douglas, sobre sombras e realidades. A igreja nunca pregou isso para nós. O que é sombras, o que é realidade? A gente ouvia muito nas lições da escola sabatina, tipo e antitipo, mas muito mal, muito por cima, assim, explicado. E não explicava o que era sombras e realidades, né? E diz aqui, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Agora nós temos que saber que tabernáculo é esse, que é o maior e mais perfeito. Com o próprio sangue entrou uma vez por todas, né? Que é mais um texto que fala, deixa eu me achar aqui, é mais um texto que fala
que diz assim, ó, quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não por não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes, de novilhos, porém mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Santíssimo, a destra do Pai, né? Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Ele não entrou num outro compartimento para depois entrar no Santo. Não, foi uma vez por todas. Tanto que, queridos irmãos, o tabernáculo de Moisés ali, que foi feito, né? Ele tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, ele não tinha outro compartimento. Era feito os rituais ali no lugar santo, né? Onde era imolado o animal, era feito. E o santíssimo era uma vez só por ano. Eram 2 compartimentos. Cristo, ele entra no Santo dos Santos uma vez por todas, porque ele foi o sacrifício perfeito, não por intermédio de sangue, de bode, de novilho, porém mediante o próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Ele já conquistou ali a eterna redenção. Ah, não, eu preciso fazer alguma coisa para conquistar a minha salvação. Eu preciso, né? Eu tenho que fazer obras para conquistar a minha salvação. Eu tenho que guardar lei para conquistar a minha salvação. Entendo, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que nós não temos que guardar a lei. Leis, nós temos leis, estatutos, até mesmo no país. Senão o país não anda. Porque quem ama a Deus, guarda os mandamentos. Quem ama a Deus, ele vai ter os mandamentos na mente e no coração. Ele não precisa mais da lei de pedra. Não sei se estão entendendo. Não precisa mais da lei de pedra. Por quê? Porque agora já está gravado na minha mente, no meu coração. Eu amo Cristo. Então, eu vou seguir a lei de Cristo. A lei de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Agora eu pergunto, será que teve amor quando me excluíram da igreja por eu entender a palavra de Deus? Será que teve amor quando os irmãos, qual saíram de dentro da minha casa uma igreja, passando por mim na rua viravam o rosto? Será que teve amor quando eu e o Wagner fomos visitar um casal, uma família adventista, e lá da porta ela disse, não vou receber vocês porque nos proibiram, não podemos receber nem visitar. Isso é amor? Fica a pergunta. Querem guardar lei, mas não estão praticando o amor. E a lei de Cristo é o amor. Né? Nós precisamos entender isso. Então diz aqui, porquanto sangue, verso 13 que eu tô lendo, tá, irmão? Porquanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre o que estão cerimonialmente impuros santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificando completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos o Deus vivo. O que é que está transformando a nossa mente? Purificando a nossa mente. É eu guardar mandamento que está purificando a minha mente? Ou é Cristo Jesus que, né, ele está purificando completamente a nossa consciência, o nosso comportamento? O Espírito Santo começa a agir em nós, irmãos, e nós começamos a ter a mente de Cristo, Jesus. E quando nós temos a mente de Cristo, nós estamos guardando o mandamento de Cristo, que é a nova aliança. Nós temos que estudar isso, tá? E que rege o amor, é o amor, irmãos. Amor ao próximo, amor a ti mesmo, sabe? Então,
Deixa eu ver que verso que é que eu tinha pego aqui. Tá. Agora, irmão, a gente faz essa comparação, né? O sacerdócio humano, ele dia após dia, ele tinha que ir lá e uma vez por ano ele tinha que entrar lá dentro do coisa lá e fazer aquele sacrifício todo, né? Matança de animais. Nós não precisamos mais fazer isso. Até mesmo porque nós não somos levitas, né, irmão Douglas? Sim. Deus aplicou isso para o povo levita. Não foi para nós, gentios, né? Nem teria cabimento nós, gentios, fazermos isso, né? Mas Cristo, ele veio como sumo sacerdote uma vez por todas, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? O próprio Cristo. Ele estava lá. E para ver que isso era tudo, isso tudo foi feito por causa da desobediência dos homens, né? Essa lei, tudo que foi feito ali, foi porque Moisés está conduzindo o povo, mas o povo era rebelde. Então o povo precisou ser doutrinado a partir de sacrifícios ali, porque eles adoravam o bezerro de ouro, fizeram um monte de coisa ali, e aí eles precisavam ser doutrinados de uma certa forma. Quando Jesus vem, ele vai estabelecer agora um novo mandamento, que é pelo Espírito, né? As doutrinações, então, que a irmã falou, eram sombras, por que tinha uma sombra ali? Para doutrinar aquele povo, que era um povo duro de coração. Né? Bom, então Ellen White vem, cria esse juízo investigativo e ela diz que é o pilar da Igreja Adventista. Queridos, se você tirar Ellen White, se você tirar o juízo investigativo, acabou a Igreja Adventista. Porque é o pilar. Foi ali que começou, entendeu? Então é isso aí. Gálatas, irmão, 1, do 6 ao 9. Acho até que eu já pronunciei esse verso aqui, mas é interessante, né, nós lermos para os irmãos verem que não é de mim, que está na Bíblia, tá? Gálatas capítulo 1, 6 ao 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, anátema, né? Conforme já vos revelei antes, declarando uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente, não está diferente, irmãos? Aonde que está na Bíblia juízo investigativo? Não é diferente, tá? Então diz, ainda que venha mais uma pessoa que vos prega o evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Maldito, irmãos. Ellen White é uma maldita, irmãos. Porque ela trouxe um evangelho diferente do evangelho de Cristo. Ela tira a graça de Cristo, implanta a lei de Moisés, incluindo um dia especial sobre o sábado. É só o sábado que salva. É o mandamento que vai ter uma áurea no céu quando Jesus voltar, né? Ele tem mais peso que os outros mandamentos, tá? Mas a Bíblia não fala disso, irmão. É um outro evangelho. Traz um decreto dominical que não é bíblico, apavoram, as pessoas vivem com medo porque não sabem se estão salvos, se não estão. Hoje está salvo, amanhã está perdido. Isso é uma coisa diabólica, irmãos. Sinceramente, é uma coisa diabólica, tá? Então, irmão, eu não sei quanto tempo a gente tem, eu tenho muitos textos, né? Pode tocar, mas pode tocar, hein? Tá bom. Quando a Então, irmã... vou ler aqui algumas coisas aqui. Na Conferência Geral
de 1905, deu uma confusão lá, irmãos, com Ellen White, quando ela disse que não tinha. Ela disse que um irmão disse que não tinha entrado lá em 1844. Quer dizer, esse era W.W. Simpson. Esse irmão, W.W. Simpson, ele chegou lá nessa reunião geral de 1905 e disse: Jesus não entrou no Santíssimo em 1844. Bateu ali. Deu uma confusão. Olha, teve uma conferência lá que até a polícia deu. Sabe? Hiram Edson, dia 23 de outubro, ele teve essa visão lá no milharal, né? Que Jesus estava fazendo um juízo investigativo. Imagina, irmãos, o caos que deu, todo mundo tirando sarro de Hiram Edson. As pessoas debocharam. Tá lá na história, lá da Igreja Adventista. Irmãos, entram no site. Inclusive, até eu tinha dúvida por que ele estava fazendo aquele milharal, né? E aí, inclusive agora a irmã me mostrando aqui essa situação dele, ele entrando no milharal, eu tinha essa dúvida, por que ele foi lá, né? E agora a irmã acaba de dizer porque eles estavam dando sarro da cara dele, então ele pegou um atalho ali, né? Parece que pega um atalho, porque de tanto que estavam zombando da cara dele, ele vai pegar aquele atalho ali, e é ali onde o diabo vai se manifestar mais uma vez. Ele estava com a mente confusa, porque foi... Imagina o caos, irmãos. 1844. Todos aqueles que acreditaram nessa questão aí de Jesus voltar naquele dia, né? Primeiro foi 1843, depois 1844. Hiram Edson teve essa visão em 1844, visão, né? Ele estava confuso. Tava um deboche na cidade, porque as pessoas que não tinham ido por aquele caminho dessa seita, que é uma seita, irmãos, de aceitarem, muitos se matando, muitos, né, tinham ficado pobres. O que aconteceu? Era um deboche tremendo. Aí foi feita essa conferência e chegou esse homem aqui, o W.W. Simpson, e disse: isso aí tudo é um engano. Jesus não entrou em 1844, está aqui na Bíblia. Entrou lá quando ressuscitou. Então foi uma confusão muito grande. Entre, irmãos, no site adventista da... Ai, como é que a gente chama? Da biblioteca da... É Central White. Central White, tá? www.com, Central White. Entrem lá, irmãos, vocês vão ver tanta coisa, tá? Então tá aqui. É incrível, né? Imagina o caos, todos tirando sarro. Não existe, queridos, duas fases de julgamento de expiação. É uma invenção, tá? Somente na cruz. Na cruz foi a única expiação. Não vai existir expiação lá, sabe? Vai aparecer lá, né? Todos os teus pecados. Agora me diga, irmãos. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados de toda injustiça. E ainda diz que ele lança no fundo do mar que ninguém pode pescar. Só a Ellen White que pode pescar. Ela pesca todo o pecado dos irmãos lá, no último dia lá do julgamento, bota no céu como um telão, assim, sabe, irmão Douglas? Bem isso. No céu vai aparecer um telão com todos os teus pecados. Aquilo que Deus perdoou, ele não perdoou bem. Não perdoou. Ele vai trazer de volta e vai botar lá. Não tem cabimento, queridos irmãos, uma coisa de eu aceitar, de você aceitar uma situação dessa. Porque Cristo, ele já fez, né? Ele já fez essa expiação, foi lá na cruz, uma vez por todas. Não existe mais esse tipo de expiação. Existe sim um advogado que está intercedendo por nós, né? Então, na cruz foi a única expiação. Ali ele descortinou o caminho para nós.
Nós podemos ir até Cristo. Você não precisa ir lá na igreja para buscar Deus. Você não tem Deus dentro da sua casa. Não pode buscar Deus dentro da sua casa. É bom que viver em união é muito bom, sabe? Mas que você pode buscar Deus dentro da sua casa, pode, né? Irmã, eu vou ler, aproveitando aqui, eu vou ler um outro manuscrito aqui é do Irã Edson, página 7, que ele vai dizer assim: o céu parecia aberto à minha vista, e eu vi distintamente, claramente, que em vez do sumo sacerdote sair do Santo dos Santos, do santuário celestial, para vir a esta terra, ele pela primeira vez entrou. Então, eles olhavam esse texto e já tinham na visão, antes deles ter essas visões aí, que Jesus ele iria sair do santuário e vir para a terra, né, buscar a igreja, né? Mas através de uma visão, eles passam agora a não crer mais nisso e começam a crer o contrário. E pelo que dá para entender ali, naquele período ali, existia muitas pessoas que tinham visões, né? Estava tendo aquelas a visão, tinha uma visão do anjo aparecendo, ali tem o testemunho de Jeová, o mesmo período, né? Tem os espíritos ali, tudo próximos ali, né? Então, para eles ter visões ali, era pessoas serem colocadas num patamar mais alto, eu acho que para eles pensavam assim, né? Você sabia, irmão Douglas e os demais irmãos, que a Ellen White diz que os anjos que estão nos relatores, nós temos anjos relatores, que eles têm um crachá, que toda vez que eles voltam para o céu, eles têm que mostrar o crachá, sabe? Cara, crachá. Para entrar de volta no céu, eles têm que mostrar um crachá. Pois é. É tanta coisa, irmãos. Na verdade... E a igreja não teria que ter esse crachá para subir também? Eu acho. Pois é. Né, irmãos? São tantas coisas que a gente tem que ter atenção, estudar a Bíblia. O que a Bíblia não fala, não devemos, né, atentar, né? É só o que a Bíblia fala. Temos que ter, né, isso aí. Vocês sabiam, irmãos, que eu fui aprender depois que eu saí da Igreja Adventista, nós passaremos, sim, por 2 tribunais. A Igreja Adventista não prega nesse sentido, prega somente esse juízo investigativo. A palavra de Deus diz que quando Cristo vem, nós passaremos pelo tribunal de Cristo, né? Porém, quando terminar o milênio, nós passaremos pelo tribunal do trono branco. Agora, quem vai passar? Irmão, lê lá para nós Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, 1. Achou, irmão? Sim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque, Olha, tem condenação para os que estão em Cristo Jesus? Vai ter julgamento para os que estão em Cristo Jesus? Nenhum. A palavra de Deus está dizendo que não. Nenhuma condenação. Mas a Ellen White diz que vai lá pegar todos os pecados, aparecer no céu, que nem uma televisão bem grande assim. Todos os pecados nossos vão aparecer no céu. Nenhuma condenação. Então ela acaba de dizer, e o adventista crendo nisso aí, o adventista acaba de dizer que ele está na carne. Porque a condenação é para aqueles que não andam, na carne, não andam no espírito. Então, os adventistas, se eles querem nessa visão, que eles têm essa condenação aí, eles acabam de afirmar que eles andam tudo na carne e não andam no espírito. O espírito não habita neles. Olha o que diz aqui no verso 3, ó. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar o quê? Enfraquecida. A lei é fraca pela natureza pecaminosa. Deus o fez esvaziando, enviando o próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim
condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza da carne, né? Mas segundo o Espírito, porque daí nós somos nova criatura. E sendo nova criatura, não andamos na carne, andamos segundo o Espírito. E lembrando que Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo que compõe a igreja de Cristo. Nenhuma condenação há para a igreja de Cristo, irmãos. Nenhuma. Creia nisso. Você não será condenado se você crê em Jesus. Lê para nós, irmãos, Hebreus 9:12. Para deixar bem firme isso aí. Não por meio de sangue, de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, eterna redenção, irmãos. Ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, nos dando eterna redenção. Ele não te dá redenção hoje para te tirar da redenção amanhã. Não. Os que estão em Cristo estão salvos, porque ele já nos salvou. Vamos ler agora João 14. Verso. João 14, 46 a 48. Opa, peraí. João 14. Não, João 12. João 12. 12, 46 a 48. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir a minha palavra... Irmão Douglas, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem é que veio como luz? Jesus. Jesus Cristo. Ué, mas Ellen White é luz menor? Pois é. E aí, uma coisa que eu questiono assim, ó. Nós temos a luz maior, tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós sabemos que a palavra é Cristo, porque ele é o verbo. Ele é o verbo, a palavra, a luz, a porta, né? Ele é a graça, ele é tudo, tá? Se eu pegar, irmão, ó, eu tenho uma luz potente aqui na minha sala. Até vou direcionar aqui, ó, irmão. Uma luz potente aqui na minha sala. Resolve eu botar uma vela aqui, a vela vai fazer efeito? Nenhum efeito. A vela não vai me proporcionar nenhuma claridade, porque a luz maior, ela está me clareando tudo. Ela está me revelando tudo. Tudo. Entendeu, irmãos? Bom, continua aí, irmão. Continua a leitura? Sim, é até o 48. Tá, eu acabei saindo daqui. Onde é que nós estava? 47. João 12, 47. Tá. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Opa! Ué, mas a Ellen White não disse que ele está lá nos julgando? Pois é. Ela não disse que ele está lá nos julgando, e ele está dizendo aqui, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-los. Continua, irmão. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Tá vendo, irmão? É só aí, irmão. Tá vendo? Cristo, ele não está como nosso juiz, porque ele já nos salvou. O que pode nos julgar? A própria palavra de Deus, sabe? Então aqui, eu estou lendo todos esses textos que estão me dizendo que Cristo Jesus ressuscitou e assentou-se à direita do Pai, e ele está intercedendo por nós como nosso advogado, né? Que ele já nos salvou.
Então, se eu vou por outros caminhos extremos, o que vai me julgar é a palavra de Deus, que está dizendo que não é para eu fazer isso, né? Pois é. Agora, a Ellen White, ela se coloca como a luz menor. Nós temos Jesus como a luz maior, né? Tá. Agora ela se coloca como uma luz menor, mas como é que fica Mateus capítulo 5, verso 13? O verso 14 vai dizer assim: ó, vós sois a luz do mundo. Pois é, imagina esses luzeiros todos aí, né? Proclamando o evangelho de Deus, oh glória a Deus. Imagina, né? Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a luz maior, ele é o cabeça. E nós junto com eles somos essa luz. Somos essa luz. Ela mesmo, quando ela se coloca como uma luz menor, ela se exclui da igreja. Ela acaba de dizer aí que ela não é exemplo de luz para ser seguido, porque ela é uma luz fora do corpo. Fora do corpo, né? Aí a gente tem que ir lá para as 10 virgens lá, né, irmão? Porque ela está fazendo parte daquela que dormiu e deixou apagar sua vela, sua luz. E é nessa mesmo. É nessa. Vê aí, irmão, para nós, João 6,40. Até qual versículo? É o capítulo 6, verso 40 só. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus disse? Vinde a mim. E ele tem a vida eterna. Todo aquele que crer, todo aquele que vir a mim e nele crer, tem a vida eterna. Tem, não terá, irmãos. Não terá, tem a vida eterna. O plano do juiz investigativo é o julgamento lá no final, mostrando todos os teus pecados, mesmo que você já tenha confessado, que Jesus tenha perdoado, mas vai aparecer lá no final que você vai ser julgado. O plano de nosso Salvador é muito melhor, queridos, porque ele diz assim, ó, que todo aquele que vier a mim, que ver o Filho do Homem e crer, ele já tem a vida eterna. Ele já está salvo, né? E eu o ressuscitarei no último dia, né? Olha o plano de Deus como é melhor, irmãos. Irmão, lê para nós aí 2 Timóteo, capítulo 4. Eu não anotei o verso aqui, mas daí eu vou resumir aqui, irmão. 2 Timóteo, capítulo 4 diz: desde agora a coroa da justiça já está guardada, né? Para quem aceitou Cristo Jesus. Desde agora, é o capítulo 4, verso 1. Então, uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta aqui, e a pergunta é o seguinte: então, no adventismo, essa questão do juízo investigativo aí, hoje, o adventista, sendo um adventista, mesmo assim, ele não sabe se ele está salvo. Ele só vai saber quando ele está salvo na ressurreição, ou agora, morreu hoje, tu sabe que tu morre em Cristo salvo. Ou só vai saber se é na ressurreição, se realmente ele foi salvo. Não, querido irmão, infelizmente, né, o que pregam é isso, tá? Você não tem certeza da sua salvação. Nenhum adventista tem certeza da salvação. Ele sempre tem aquele ponto de interrogação, sempre tem aquele medo dentro dele. Será que eu tô salvo? É uma angústia tão grande, sabe? Será que eu tô salvo? Você está salvo, meu irmão. Cristo está dando a garantia da salvação para você. Cristo, aceite. Então, o adventista, ele crê que ele vai passar o milênio lá no céu, né, irmã? Os 1000 anos lá, né? Então, para ele saber dentro do adventismo, então, para esse irmão, se tu é um adventista, para te saber
Se tu foi salvo, tu só vai saber no milênio. Só no milênio. Meu Só quando Deus. Jesus voltar. Só quando Jesus voltar. Que tu vai saber, tu vai ter certeza que o sacrifício de Cristo valeu para ti. É triste isso, irmãos. É muito triste, sabe? É um julgamento onde você passa na dúvida a tua vida inteira se você tá e você se esforça, se esmera, sabe? É uma angústia tão grande. Ah, eu preciso fazer isso para me salvar, eu preciso fazer aquilo para me salvar. Onde Cristo diz assim: vinde a mim, agora faz sentido as regras que eles colocam, né? Um exemplo, a regra do sábado que eles colocam, né? É obrigatório guardar o sábado. Agora faz sentido porque ela está totalmente ligada ao juízo investigativo, porque eu não sei se eu sou salvo hoje, sendo um adventista, né? E se eu não guardar o sábado, muito mais ainda eu me distancio muito mais da minha salvação. É, bem isso. É muito triste, né, irmãos? A gente crer. Eu era uma que eu dizia, sabe? Às vezes batia lá no meu portão, lá em casa, porque trazendo, né, uma mensagem de esperança. E eu dizia, não, é só a igreja adventista, é vocês. Outra coisa, né, irmão Douglas, que é triste, é só a igreja adventista que salva. Se você é católico, evangélico, se você é da Testemunho de Jeová, se você é Deus é Amor, se você é da Assembleia de Deus, né? Qualquer uma outra denominação, você tem que sair da sua denominação e se batizar na Adventista, porque senão você não será salvo. Se você não for um adventista, não será salvo, sabe? Então, o que eles pregam? O sai dela, povo meu, é os outros, das outras denominações, vindo de lá para entrar na Adventista. E se você sair da Adventista, você tá no inferno. Eu já fui condenada. Você já tá porque você largou, né, a única igreja verdadeira. Você foi riscado do livro da igreja, riscado do livro do céu. Quando Deus diz que aquele que ele abre a porta que Deus abre, ninguém fecha. Está escrito, a porta que Deus abre, ninguém fecha. A Adventista fecha. Fechou para mim, fechou para o meu filho. Eram 12 pessoas na época, fechou para os 12. Nenhum dos 12 pode ser salvo, porque saíram do Adventismo. Então, assim, para a pessoa que está pensando em entrar para o Adventismo, a pessoa que ela está pensando em entrar para o Adventismo, já bota um ponto de interrogação antes de tu entrar. Se tu entrar para o Adventismo, primeiramente, tu não vai ter certeza se tu morrer, tu tá salvo em Cristo. Então, já começa por aí pensando se vale a pena entrar. E segundo, se tu sair, tu tá decretado que tu vai pro inferno, segundo o Adventismo. Então, pensa bem antes de entrar, porque se tu entrar, tu não sabe, e se tu sair, tu vai ter certeza que tu tá condenado. A igreja adventista, ela é uma igreja de condenação diária. Diária. Porque diariamente, se você peca, tá condenado. Diariamente. Não tem certeza da salvação. Nunca pode ter certeza da salvação. Só vai ter certeza lá no final, quando Jesus voltar, quando passar pelo juízo. E se vier o decreto dominical, um tal decreto dominical aí, né, que dizem que é a marca da besta. Se você aceitar o decreto dominical, é a marca da besta, para eles, né, para eles. Se vier o decreto dominical, agora eu vou aceitar porque o decreto dominical fechou a porta da graça para você. Não tem mais salvação. Entende? Então, a igreja adventista ela é uma igreja condenatória. Ela condena o tempo todo. Irmãos, eu vou colocar aqui uns textos que os irmãos podem ler em casa, tá? Para a gente não abrir todos aqui. Só anotem aí, tá? 1 Coríntios 5, 6 a 8.
1 Coríntios 15, 19 a 23, Atos 1, 1 a 5, Atos 2, 1 a 4, Hebreus capítulo 9 todo e capítulo 10. Teminha de casa aí para os irmãos. Tá? Eu vou guardar essa colinha aqui também. Conseguiu anotar aí, irmão? Ah, consegui. Então, irmãos, a mensagem de esperança que eu quero deixar para os irmãos. Depois que eu entendi a mensagem do Evangelho do Reino, irmãos, Evangelho do Reino, Evangelho de Cristo, Evangelho do Reino Eterno, né? Hoje eu sou muito mais feliz, irmãos, porque eu estou liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Do que a verdade nos liberta, irmão? Nos liberta das seitas, nos liberta desses rituais, nos liberta, né, dessa pressão, dessa condenação diária de que você não está salvo. É liberdade em Cristo. Vejam bem, não é libertinagem, irmãos. Liberdade em Cristo Jesus. Cristo vai realizar uma obra na sua vida. Cristo vai transformar a sua vida, porque você vai se sentir livre para louvar a Deus da forma que te agrada, irmão. Cristo vai transformar a sua vida, você vai ser mais feliz abraçando esse evangelho do reino. Aprenda o evangelho do reino, queridos. O reino de Cristo nessa terra, que vai nos proporcionar paz, alegria, e está muito perto. Se apegue a Jesus, creia na sua salvação. Creia, você está salvo. Creia, você não será condenado se você estiver em Cristo Jesus. Que Deus dê aos nossos irmãos aí, né? Alegria, liberdade em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus possa habitar nos vossos corações. Que o Espírito de Cristo que habita em vós. Vós sois o santuário. Esse santuário que João disse que não viu. Está lá em Apocalipse, se não me engano, Apocalipse 21, que João diz, eu não vi santuário, tá? Porque não tem o santuário físico no céu, irmãos, que é falado na Adventista que tem. Porque o santuário, queridos irmãos, somos nós. Nós somos o santuário que Deus quer, está purificando, que ele disse, né? São João 14, 1 a 3, ele diz, né? Não se turves o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Jesus dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas. Que casa é essa que me edificareis? Que casa é essa? Aqui, irmãos, a casa. Muitas moradas, porque Cristo quer habitar dentro do vosso coração. Nós somos a morada do Pai. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, e o coração do homem é a morada. É isso que precisa ser renovado, transformado, limpo, né? É o nosso coração. E o momento que Cristo, ele disse, né, enviarei Consolador, é ele, e o Espírito do Pai. O Espírito Santo é o Espírito do Pai dentro de nós. Isso traz uma paz a nós, um conforto tão grande, sabendo que nós não temos que ir atrás de rituais, tá preocupado, ai, será que eu fiz tá errado, será que eu fiz, tem que pedir perdão, tem pecado que a gente é ser humano, pecado a gente nem lembra, e a gente tem que pedir perdão, diz Eliade, até pelo pecado que não lembra, sabe, irmãos, Deus está te tirando desse fardo de cima de você, Ele está colocando em você a paz que o mundo não dá, a paz de Cristo em vós. Que Deus possa reinar dentro do vosso coração. Estude a Bíblia, irmãos. Somente a palavra de Deus, ela é a verdade, nada mais. E ainda que venha um anjo do céu e diga para você sobre outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, essa pessoa é maldita, irmãos. Afaste da vossa vida. Tire da vossa casa livros,
coisas que possam fazer com que a sua mente fique travada, limpe, desconstrua e coloque Cristo na sua vida. Ele vai iluminar. Ele é a única luz. Não existe luz menor, porque Cristo é a nossa luz. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmã, muito obrigado pela participação aqui. Foi uma bênção, uma honra nós ter a irmã aqui dando essa aula que vai trazer muita coisa boa aqui para mim e para outras pessoas, né? Um entendimento melhor para mim também sobre esse assunto. Vamos trazer mais live ainda aí, se Deus quiser, para estar esclarecendo mais algumas coisas para o pessoal e para nós estar aprendendo também mais aqui, né? Porque para aprender coisas sobre o adventismo, tem que ser pessoas que estiveram lá dentro, né? Para realmente a gente... Quem quiser saber coisa da Deus é Amor, eu sou perito, né? Porque eu fiquei 20 anos só vivendo as doutrinas da Deus é Amor. Então, isso eu sei bem. Mas sobre o adventismo, nada melhor, pessoas melhores são vocês aí para estar trazendo esse esclarecimento para nós aqui que estamos... São pessoas que muito pouco sabemos sobre os assuntos do adventismo. Então, acrescentou muito. Com certeza vai ter pessoas que vão ser alcançadas por essa palavra. Talvez não hoje, mas amanhã, ou talvez até hoje já foram alcançadas. E em nome de Jesus vai ser bênção nós ter mais assuntos aí para tratar do adventismo aqui no canal. Está no canal no YouTube, no canal no Facebook. E vai ser bênção de Deus essa live aí. Vai acrescentar muito na vida de todo mundo. Agradecer pela irmã ter participado, aceitado logo que eu pedi para a irmã, né? Eu já pedi para algumas pessoas participar de live comigo, e algumas pessoas, irmã, eles olham muito para número de seguidores, número de likes, né? E aí complica, né? Porque nós estamos vivendo um evangelho que para muitos, né, irmã, a verdadeira pregação é só aquela onde tem bastante inscritos, a verdadeira pregação é só aquela que tem bastante like. Então, a gente está vivendo em tempos que cada vez se aperta mais, onde a verdade, muitas das vezes, ela é abafada pelos próprios irmãos que muitas das vezes têm canais grandes, porque eles mesmos, muitas das vezes, né, eu vejo o canal do Wagner, né, o Wagner não está nem aí, tanto que eu participei já do canal dele, né, ele não está nem aí se o camarada que ele vai levar lá tem 2 seguidores, nunca teve canal, inclusive eu abri meu canal através de um conselho dele, né, e deu super certo aqui, graças a Deus, isso. Então, que Deus traga mais pessoas igual o teu filho, assim, que não se importa com likes, que não se importa com milhões de seguidores, não se importa se tem um monte de gente na live ou não se importa com isso, mas se importa em levar o verdadeiro evangelho. Mas Paulo já nos exortava sobre isso, né, que muitos levam por amor e outros levam por vanglória, por orgulho, por dinheiro, né, e que nós possamos ser essas pessoas que levem com amor. Muito obrigado pela participação e que Deus abençoe grandemente a tua vida, irmã. Quer falar mais alguma coisa, hein? Deus te abençoe também, tá? Eu que agradeço bastante, né? Que eu acho que foi uma live bem produtiva. E lembrando, ó, o próprio Cristo disse: as doutrinas não são minhas, as doutrinas são do meu Pai. Então, aleluia. O próprio Cristo não veio colocar doutrina, ele veio colocar as doutrinas do Pai, muito mais nós homens, não devemos colocar doutrinas humanas, né? Que possamos seguir somente o que Jesus diz, né? Que Deus seja louvado por tudo, irmão, tá? Que Amém. Seja um canal de vitória e de bênçãos aí para levar o Evangelho de Cristo. Amém. Amém. Então tá, tchau, irmã, fica na paz, todos os meus irmãos. Deus abençoe. Boa noite para todos. Foi, bah, povo de Deus!